Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e nesta aula de hoje estudaremos tipos de predicado. De acordo com o tipo de informação que dá sobre o sujeito, o predicado pode ser de três tipos. Pode ser predicado verbal, que é quando informa processo, ação, acontecimento. Pode ser predicado nominal, que é quando informa característica, estado. E pode ser predicado verbo nominal, que é quando informa ação e característica. Vamos iniciar aqui estudando o predicado verbal. O predicado verbal informa um processo, ou seja, ação, acontecimento. Contém verbo significativo, que são verbos transitivos ou intransitivos. Vamos relembrar aqui. Verbo transitivo é aquele verbo que necessita de complemento. Além do que, o verbo transitivo envolve não apenas o sujeito, mas sim outro termo do predicado. O verbo intransitivo não necessita de complemento. Ele por si só já dá um sentido à oração, sendo que até mesmo a oração pode conter no predicado apenas o verbo intransitivo e está tudo certo, porque ele envolve apenas o sujeito, ele não transita para outro termo do predicado. Daí eu coloquei aqui dois exemplos, para entendermos sobre o predicado verbal. As árvores florescem na primavera. Temos aqui o sujeito, as árvores, então vamos estudar o predicado. Florescem na primavera é o predicado. Por que eu circulei aqui florescem, do verbo florescer? Porque temos aqui um verbo intransitivo. Então, o predicado verbal é composto por verbo transitivo e intransitivo. Então, se eu tenho um verbo intransitivo aqui no meu predicado, já tenho um predicado verbal. Aqui, os pássaros fizeram ninhos no telhado. Os pássaros, sujeito, predicado, fizeram ninhos no telhado. Circulei, fizeram por quê? Porque tem um verbo transitivo. Se eu tenho um verbo transitivo no meu predicado, eu tenho um predicado verbal. Só que o predicado verbal contém núcleo, ou seja, uma palavra que é considerada a principal do predicado. Então é o núcleo. Vamos lá. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Que verbo? O verbo significativo, que vai ser ou transitivo ou intransitivo. Observem aqui nos exemplos, Repetir os dois primeiros, vejam só. As árvores florescem na primavera. Sujeito, predicado verbal, como nós vimos, porque eu tenho aqui um verbo significativo. Olha só, o meu predicado é tudo isso aqui, florescem na primavera. Mas qual é o núcleo do meu predicado? Qual é a palavra mais importante? Não deve ser o verbo significativo? Qual é o verbo significativo daqui? Florescer, florescem. Por quê? Porque é um verbo intransitivo. Então, este é o núcleo do meu predicado. O outro exemplo, os pássaros fizeram ninhos no telhado. Tem aqui todo o meu predicado, fizeram ninhos no telhado. Mas qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante do meu predicado? O verbo, aqui é o verbo fazer, fizeram. Por quê? Porque é um verbo significativo, ele é transitivo, então ele é o núcleo. Acenderam-se as luzes. Observe, neste caso aqui eu inverti a ordem, coloquei o sujeito na ordem inversa. As luzes, sujeito simples. O predicado está aqui, predicado verbal. Acenderam-se. Mas qual é o núcleo, a palavra mais importante? Acenderam, o verbo significativo, porque ele é intransitivo. O predicado nominal informa um estado, uma característica. Contém um verbo não significativo, ou seja, verbo de ligação, e um predicativo do sujeito. Então, observe só. O predicado nominal será composto por um verbo de ligação, que é aquele verbo que
indica um estado ou uma característica, né? E um predicativo do sujeito, que predicativo do sujeito, só para relembrar, é a característica que dá ao sujeito, sendo que ele é interligado ao sujeito por meio do verbo de ligação. Coloquei aqui 3 exemplos, observem só. O calor permanecia intenso. Tenho aqui o sujeito, o calor, o predicado permanecia intenso. Permanecer é um verbo de ligação, pois indica estado. Observem só, verbo de ligação, e logo depois eu tenho uma característica, intenso. Característica de quem? Do sujeito, né? O calor, intenso. Mas essa característica está sendo ligada ao sujeito por meio do verbo de ligação. Observe que meu predicado contém o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é a característica que se dá ao sujeito. Se eu tenho no meu predicado verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. O outro exemplo, ó. A criança ficou fascinada pelo palhaço. Temos aqui a criança, que é o sujeito. Meu predicado, ficou fascinada pelo palhaço. Meu predicado é tudo isso aqui. Tenho aqui, ó, um verbo de ligação, ficar, pois indica estado. E logo após, eu tenho uma característica, fascinada. Se referindo a quem essa característica? Ao sujeito, criança. A criança fascinada. Só que essa característica está sendo ligada ao sujeito por meio de um verbo chamado verbo de ligação. Se no meu predicado eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, eu tenho um predicado nominal. O outro exemplo, a pequena cidade parecia desabitada. Meu predicado é esse aqui, ó, parecia desabitada. Tenho aqui um verbo de ligação, verbo parecer, verbo de ligação. E tenho aqui uma característica, desabitada, que está se referindo a quem? Ao sujeito, a pequena cidade desabitada. Mas tem aqui o verbo de ligação ligando a característica, que é o predicativo do sujeito, ao sujeito. Se eu tenho no meu predicado verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. E então, qual é o núcleo do predicado nominal? Qual é a palavra principal? No predicado verbal, a palavra principal, o núcleo, é o verbo significativo. Agora, no predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, ou seja, um nome. Por isso o nome, predicado nominal, porque o núcleo será o nome, que é o predicativo do sujeito, e não o verbo de ligação, que alguns podem se confundir e achar que é o verbo de ligação a palavra principal do predicado nominal, e não é. Ó, temos aqui os exemplos. O calor permanecia intenso. Eu repeti. O predicado está aqui, ó, permanecia intenso. Esse é o verbo de ligação, mas o núcleo do meu predicado nominal tem que ser um predicativo do sujeito. Então está aqui, ó, intenso. Intenso é o predicativo do sujeito, portanto é o núcleo do meu predicado nominal. Próximo exemplo. A criança ficou fascinada pelo palhaço. Tem o verbo de ligação, mas ele não é o núcleo. O núcleo é o quê? É o predicativo do sujeito, que está aqui no meu predicado nominal. Fascinado. Então, este é o núcleo. E aqui no outro exemplo, a pequena cidade parecia desabitada. Tem o meu predicado aqui, parecia desabitada. E o meu predicativo está aqui, ó, desabitada. Então, ele é o núcleo, é a palavra principal do meu predicado nominal. O predicado verbo nominal apresenta um verbo significativo, que pode ser transitivo ou intransitivo, e um predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito, que é a característica atribuída ao sujeito, e pode ser também um predicativo do objeto. Olhem só, não só ao sujeito é atribuído um predicativo, mas também ao objeto.
ok? Então, o objeto também apresenta uma característica. Ou seja, o predicado verbo nominal, no predicado verbo nominal, nós teremos os dois predicados, o verbal e o nominal. Vamos ver aqui nos exemplos, olhem. Os trabalhadores voltaram tarde para casa. Tenho aqui todo o meu predicado, voltaram tarde para casa. Esse predicado é verbal, por quê? Porque nele contém um verbo significativo, um verbo intransitivo. E no predicado verbal, como nós vimos, o núcleo é esse verbo significativo. Agora, nesse outro exemplo aqui, ó, os trabalhadores estavam cansados. Tenho aqui todo o meu predicado, estavam cansados. Mas eu tenho aqui nele um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é a característica dada ao sujeito. Sendo assim, eu tenho um predicado nominal. No predicado nominal, como nós vimos, o núcleo é o predicativo do sujeito. Agora, observem esse exemplo aqui, ó. Os trabalhadores voltaram tarde para casa, cansados. Neste exemplo aqui, eu tenho um verbo significativo, que é o intransitivo aqui, voltaram, e tenho um predicativo do sujeito. Então, eu tenho o verbo significativo, ó, e o predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Agora, olhem só, o verbo de ligação aqui não apareceu, porque ele fica subentendido. Não é necessário que ele apareça no predicado verbo nominal, ok? Eu coloquei aqui um exemplo que contém predicativo do objeto. Vejam só. A diretoria da empresa considerou o relatório incompleto. Aí temos aqui o sujeito, a diretoria da empresa, e tenho aqui todo o meu predicado, considerou o relatório incompleto. Esse predicado aqui é verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo significativo e tenho um predicativo. Agora vejam só, temos aqui um verbo significativo porque ele é transitivo, direto, porque ó, considerou o que? O relatório. Então aqui não tem nenhuma preposição interligando o verbo ao seu objeto. Agora tenho aqui o predicativo. Esse predicativo está caracterizando o sujeito. O que é incompleto? É a diretoria da empresa? Não. O que é considerado incompleto aqui é o relatório. E o relatório é o que da oração, do predicado? É o objeto. Então, incompleto é o predicativo do objeto porque está caracterizando o relatório, que é o objeto aqui da oração, do predicado. Sendo assim, o que se pode concluir? Que o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Quais são eles? Ó, o verbo significativo e um predicativo, seja ele do sujeito, quando caracteriza o sujeito, ou do objeto, que é quando caracteriza o objeto. Então aqui, ó, eu tenho núcleo, que é o verbo significativo, e o outro núcleo, que nesse exemplo aqui foi o predicativo do objeto. Bem, pessoal, espero que a aula tenha ficado clara para vocês e na próxima aula nos veremos com termos integrantes da oração. Até lá!